Então, hoje é dia 9/12 e a gente vai começar o nosso último encontro de sexualidade do ano, mas não ainda o último encontro sobre o livro. A facilitação é da Flávia e eu vou passar a palavra para ela. Obrigada, boa tarde, pessoal. Eu sou a Flávia, eu sou estudante de Serviço Social do segundo termo aqui da Unifesp e hoje eu vou ser a facilitadora. Não está aparecendo para mim a escrita. Agora foi. A gente vai continuar falando do capítulo 8, Fármaco Poder, da página 231 e 250. Eu quero começar aqui falando que as minhas reflexões eu considerei superficiais perto das que já foram feitas, porque eu tenho muita dificuldade em ler Preciado. Mas vamos lá, passa por gentileza para o próximo. Bom, começa com controle microprotético, que eu entendi que é uma microprótese, né? Que indústrias farmacêuticas dão foco para os novos métodos contraceptivos para as mulheres que evitem a administração oral, que é exatamente aquilo do microprotético, que é para colocar mesmo no nosso corpo, né? Nos anos 90, surgimento dos primeiros combinados de estrogênios e progesterona injetáveis, como o Depo-Provera. Nos anos 2000, a comercialização de implantes à base de progestógeno, Norplant, Jadel e Implanon, que tem duração de 5 anos e são quase invisíveis. Eles não são tão diferentes do DIU, né, ou do anel vaginal, mas como eles não são implantados em órgãos considerados sexuais, dá a impressão de que não intervém na nossa sexualidade feminina. Em 2004, o laboratório alemão de Schering começa testes clínicos para avaliar a eficácia de contraceptivos injetáveis em homens, com o objetivo de diminuir a concentração de níveis de esperma. Aí eu entendi nisso, né, que hoje, na verdade até fala no texto, né, que o principal método contraceptivo masculino é o preservativo à base de borracha ou a esterilização. Não tem tanta coisa quanto para as mulheres, né? E eu fiquei muito pensativa com isso, porque eu vi uma frase nessa semana que é assim: se eu quero impedir que alguém leve um tiro, é muito melhor que eu desarme a pessoa, né? Uma pessoa do que dê um colete de balas para outra. E eu fiquei muito pensativa com isso, sabe? Por que que só para nós mulheres que foram criando vários métodos, né? E por os homens se resume ao preservativo e à esterilização. No meu ver, mas se alguém tiver algo para falar, podem falar, por gentileza. Pode passar, por favor? Aí, com a própria fala do Paul, né? A pílula, como dispositivo performativo-chave do regime fármaco-pornográfico, evoluiu de uma simples técnica de controle de natalidade para um programa de produção cosmética de feminilidade. Aparece cada vez mais como terapia para tratamento de acne e do hirsutismo, pelo corporal e facial nas mulheres, ou para aumentar o volume ou melhorar a forma do seio. Pode passar, por favor. Drospirenone, pílula alemã que promete a perda de peso. Pílulas nos seduzindo não mais como controle de natalidade, mas como reguladores de ciclos menstruais, santos da perda de peso e da boa forma corporal. Aí eu coloquei também, né? Eu estou estudando economia política, então eu não tive como não comentar que nota o papel do capitalismo dentro de tudo isso, né? Reduzindo cada vez mais a vida humana apenas como um potencial comprador. E é claro que alguém ficou bilionário com essas inovações da pílula anticoncepcional, né? Aí eu coloquei que o efeito disso é visível até hoje, fazendo mulheres odiarem as suas naturalidades e estando sempre em busca de melhorá-las através de medicamentos e procedimentos estéticos. Grande marketing em cima das famosas pílulas do dia seguinte também, nessa época dos anos 2000, fica um grande marketing em cima disso, só que as pessoas esquecem que a gente não pode ficar tomando sempre, né? E eu conheço hoje em dia muitas pessoas que tomam assim, como se fosse café.
Mas enfim, aí a cultura da Tecnobarbie que me chama muita atenção, que é uma coisa que eu estou sempre questionando, né? Que cria a ideia de que a mulher vai ser sempre jovem e tão infértil ao ponto de não menstruar, sem pelos, sem rugas. Para mim é uma escancarada apologia à pedofilia, né? Porque afinal, que corpo que não tem pelo, que corpo que não tem ruga, que corpo que não é fértil, né? Na minha visão, é de uma criança. Então, eu até coloco umas questões ali, né? O corpo infantil, porque somos condicionadas a parecermos como crianças e por que a gente demora a fazer esse link com a pedofilia, né? Eu mesma demorei muito, foi com a ajuda de professores que eu pensei nisso e explode a minha cabeça toda vez que eu fico questionando. Pode passar, por favor? O hormônio inimigo, testosterona e terrorismo de gênero. Em 2004, a FDA nega a comercialização do Intrinsa, adesivo que ajudaria mulheres com deficiência ou falta de desejo sexual, pois o comitê considerou como uso não justificado, substituindo ele por cremes vaginais como o Orexia e Provesta. Mais tarde, em 2007, ele foi aprovado no Reino Unido e no resto da Europa. Um estudo realizado nos Estados Unidos afirma que 46% das mulheres nunca tiveram um orgasmo e 64% das mulheres heterossexuais casadas afirmaram ter uma vida sexual insatisfatória. Pode passar, por favor? Aí eu coloquei assim: somos ensinadas a ser instrumento de prazer do homem, jamais sermos vistas como alguém que também pode sentir prazer sexual. Muitas mulheres afirmam nunca ter tido orgasmo porque elas não sabem que é o ápice do prazer. Elas pensam que é como representado na pornografia. Aí eu até coloquei, né? Aliás, a pornografia também é a grande inimiga do prazer sexual, tanto feminino quanto masculino, mas as mulheres sofrem mais, né? Porque cria a imagem de que a gente é apenas um objeto para satisfazer os homens. Aí a mulher do século XVIII e XIX, que tinha a sexualidade bloqueada pela sociedade, que considerava um pecado moral ela conhecer seu corpo, agora é a mulher da atualidade que sofre de disfunção sexual. Pode passar, por favor? O futuro super-homem T. A testosterona já é utilizada há mais de 3 décadas em terapias de substituição hormonal em homens cis, tendo como método de administração mais comum o androgel. O governo nazista e norte-americano foram os primeiros a experimentarem a administração de doses de testosterona em animais, nos seus soldados, na população dos campos de concentração e nos prisioneiros de guerra. Vem o conceito de necropolítica sobre a biopolítica, né? Porque a vida de um homem cis e branco, seus interesses importa mais do que qualquer outra, né? 13 milhões de norte-americanos sofrem de síndrome de baixa testosterona, tendo como sintomas a disfunção erétil, fadiga, depressão e diminuição da libido. Pode passar, por favor? A testosterona aumenta o desejo de fumar, mas o cigarro diminui a produção dela. Ela também aumenta a agressividade e a libido, enquanto o sexo e a agressividade aumenta os níveis de testosterona. Nos encontramos num ciclo vicioso, onde somos controlados pela intervenção da técnica política. Uma pessoa que faz a administração de testosterona vai eventualmente fumar e depois gastar mais dinheiro para suprir a falta do hormônio que o ato de fumar causa, deixando cada vez mais indústrias que são milionárias ainda mais ricas. Como eu disse, eu estou estudando economia política, então já estou praticando aqui o que eu estou vendo. Pode passar, por favor? 21 de agosto de 2007, o presidente francês Nicolas Sarkozy cria uma lei que determina que será realizada a castração química em criminosos sexuais. Esse procedimento, resumindo em termos simples, é um antiandrógeno que causa feminização hormonal, entre aspas, né, colocado pelo próprio Paul. Porque não só diminuía o desejo sexual, mas o tamanho do pênis, desenvolvia os seios e acumulava gordura em torno dos quadris. Paul ressalta que é por isso que não se deve estranhar o fato do processo de mudança de gênero se iniciar pelos antiandrógenos. A castração química foi usada nos anos 50 como tratamento repressivo da homossexualidade masculina. Alan Turing, um dos inventores da ciência computacional moderna, ele foi condenado pela justiça inglesa
a passar por esse procedimento por acusações de indecência grave e perversão sexual. Eu conheci assim por cima a história dele, se eu não me engano, ele era gay e por isso ele foi passado. Fizeram isso com ele, gente. Eu só quero dizer que eu sou contra a castração química, né? Porque eu não acho legal fazer uma castração química que vai tirar o desejo sexual de um criminoso sexual, porque um crime sexual é uma violência, não é fruto de um desejo da pessoa, na minha visão. Então, eu sou totalmente contra essa castração química para criminosos sexuais. Porque crimes sexuais são violência. Eu acho que quando eles fazem isso, eles estão relacionando muito com um desejo sexual e eu não enxergo dessa maneira. É violência para mim. Mas, enfim. Um fármaco parecido é usado pelos norte-americanos como bomba gay, com o intuito de transformar os seus inimigos em homossexuais. Pelas palavras do próprio Paul, a testosterona é a dinamite para o regime heterossexual. Pode passar, por favor. Aí, na página 245... Ai, meu cachorro. Ai, gente, deixa eu só pôr meu cachorro aqui perto. Ai, já volto, gente, meu cachorrinho. Voltei. Opa, acho que saiu aqui a Parou de apresentação. apresentar, mas eu posso falar sem o slide mesmo. Ah, Que... já estou voltando aqui. Ah, tá. Deixa eu adiantar, então. Nessa página 245, fala sobre a relação do feminismo liberal, né? Aí eu peguei um post de uma página que eu sigo que fala das armadilhas do feminismo liberal, que, em suma, é um feminismo branco, né? Eu chamo de feminismo branco, né? Então vamos ler ali. O regime farmacopornográfico explorou as retóricas do feminismo liberal nos anos 60 para passar a imagem de que a gestão química e contraceptiva do corpo feminino era uma etapa de liberação sexual. O feminismo liberal foi conivente com os interesses do regime farmacopornográfico, afinal, se tratava de um feminismo branco que atendia primordialmente os anseios da mulher branca de classe média, ignorando todas as problemáticas como a sexualidade da mulher sendo apagada, a homossexualidade sendo condenada, entre outros. Né? Aí eu usei o post. Ó, a luta se faz em conjunto. O feminismo liberal aprisiona mulheres numa luta individual, propagando o empoderamento como forma de libertação. Uma equiparação entre gêneros com reformas é originalmente elitista, né? É aquilo que eu falei. É um feminismo branco que atende só os interesses de uma mulher da classe média alta, né? Uma mulher branca e cisgênero e heterossexual. Então é por isso que eu achei legal falar sobre as armadilhas do feminismo liberal, porque liberal do modelo econômico mesmo, ele é atrelado ao modelo econômico liberal, e só pelo nome a gente já vê que não é coisa boa, né, gente? Pode passar, por favor. Agora, explicando tudo, somos frequentemente estimuladas a auto-objetificar nossos corpos, performar a feminilidade ou acreditar que a meritocracia nos dará a tão sonhada igualdade de gênero, além das outras armadilhas. Porém, isso não passa de mais um mecanismo de cooptação do patriarcado para nos manter alienadas e aprisionadas nessa estrutura opressora. Nenhuma de nós nasce feminista e por isso precisamos compreender que o feminismo é um movimento político, social que luta pelo progresso constante da coletividade de mulheres. É uma luta pela revolução da estrutura capitalista e patriarcal, e o aprendizado e a desconstrução são constantes para agir de forma revolucionária e garantir materialmente a equidade entre as pessoas que são atravessadas transversalmente por opressões distintas. E eu queria, não sei se ficou confusa essa parte, mas eu queria falar que, assim, o feminismo liberal, ele, por exemplo, não vê erro na pornografia, ele acha que, por exemplo, uma mulher ser atriz pornô, ela está exercendo a liberdade dela, né? E claro que não, ela não está exercendo a liberdade dela. Por exemplo, uma menina de 14 anos postando foto do corpo dela, isso não é exercer a liberdade, gente.
É só o sistema fazendo ela acreditar, então é por isso que ele é perigoso. E pode passar para o próximo slide, por favor. Essa foi a última parte, testotráfico. Como droga, a testosterona é relativamente fácil de comprar e vender e é facilmente encontrada no mercado clandestino esportivo. Aí termina com a feminilidade se desvaloriza 3 vezes mais rápido do que a masculinidade. Mulheres cis e transgêneros estão fora do mercado heterossexual aos 45 anos, enquanto um homem pode chegar aos 65 invicto. E acabou a minha apresentação. Obrigada por apresentar. É isso, gente. Eu não sei se foi Pessoal, tudo. queria parabenizar a Flávia pela apresentação. Eu estou aqui no aeroporto. Vai ser difícil acompanhar o debate, tá? Mas quero congratular o grupo por essa jornada maravilhosa. Como é bom passar esse ano e 9 meses, quase 2 anos nessa convivência maravilhosa, né, gente? Seja pelas palestras que começaram em março, seja pelos encontros de estudo. Quero agradecer ao Magnus, que está nessa jornada desde o encontro passado, Magnus. Você é o vice-coordenador. Enfim, desejo a vocês uma boa jornada de estudos. Tá muito barulho aqui, vai ser impossível acompanhar o debate, tá? Daqui a pouco eu embarco. Embarquemos nesse nosso recesso com retorno no dia 20 de janeiro, tá bom, pessoal? Fiquem aí com o Magnus na coordenação, monitoria maravilhosa. Vocês estão no meu coração, tá? Grande abraço. Finalizem com chave de ouro o Fármaco Poder, tá? Abração, pessoal. Obrigada, Até Fernando. janeiro. Boa Boas viagem. festas. Tá? Grande abraço. Valeu. Boa Até viagem, mais. boas festas. Tchau. Eu vou ficar ouvindo, tá, gente? Tá difícil de eu conversar, mas eu vou ficar ouvindo, tá? Enquanto eu não embarcar. Se eu sumir é que eu embarquei. Agora sim. Tá ótimo, Fernando. Eu quero agradecer a Flávia pela apresentação. Eu achei realmente que você trouxe ótimas reflexões e eu vou abrir para o coletivo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm muito o que dizer. Um de cada vez, por favor. Não vai dar para tumultuar muito aqui. Eu achei muito legal também, Flávia. Parabéns. Acho que ela trouxe de uma maneira muito, muito clara, né? Essa parte também eu gostei que ela trouxe alguns posts também, né? Sobre o feminismo liberal, importante falar sobre. E sobre essa questão da pornografia, porque a gente já viu tanto aqui nesse texto sobre os efeitos da pornografia, mas que existe esse lado do feminismo liberal que apoia a pornografia. Inclusive existe uma categoria, né? Que seria a pornografia feminista. Olha, a pornografia feminista é nova para mim. Gente, deixa eu só falar. Eu estou muito mexido com esse texto quando ela desconstrói o feminismo, né? O feminismo sempre ressoou como um contexto de resistência. Eu vou demorar muito tempo para elaborar essa desconstrução que ele faz do feminismo, entendeu? Não sei quanto tempo eu vou demorar, mas eu não sei se isso ressoa em vocês também, mas enfim, não tenho nenhuma conclusão, só compartilho a minha inquietação como Preciado desconstrói o feminismo e dentre outras figuras contemporâneas, né? Acho que o Guilherme tinha levantado a mão, né? Antes que o Fernando gentilmente tinha me interrompido, eu só queria comentar que eu também gostei muito dessa apresentação da Flávia, né? Como que é interessante ver pessoas de áreas diferentes, né? Ela tem jeitos diferentes de apresentar o conteúdo que mostra pra gente coisas que nós normalmente não perceberíamos, né?
Eu adorei essa sua fala, porque ela foi muito clara e muito apaixonada de você, por você. Aqui não no sentido pejorativo, né, que os homens brancos cis falam quando as mulheres tentam assim, expressar em espaços acadêmicos, falam que suas falas são muito apaixonadas demais por serem acadêmicas, mas sim um apaixonado vibrante, né, que comove a gente, move a gente. E gostaria de falar um pouco, então, né, quando você trouxe na sua explicação, o fato de as mulheres serem livres para fazer pornografia. E esse não é esse um grande ponto, né? Porque nós estamos falando já desde do encontro passado que a criação desse dispositivo ingerível de biopoder traz para a mulher a possibilidade de controlar o seu próprio corpo e seus desejos sexuais. Só que não é bem assim, a gente sabe, né? Ora, você é livre para ser livre, mas uma liberdade que é concedida, ela não é de fato uma liberdade, né? Ela é apenas um estágio para você performar. Desde que você performe dentro do que é o esperado, tá tudo certo, tudo bom. Mas, né, eis a questão. Pornografia, ela nos entrega, né, um buffet. Nossa, quase que derrubei café no meu notebook, gente. Peraí. A pornografia, né, ela nos entrega um buffet de corpos para serem consumidos, né? É literalmente uma transformação em produto. Não é pensando, por exemplo, de um ponto de vista marxista, né, a transformação da pessoa em força de trabalho. Nós temos o corpo dessas mulheres e desses homens também, né? Sendo completamente elevado a um idealismo nunca atingível, que é dado para ser consumido. Assim, como se fosse apenas meramente mais um pedaço de carne entre vários pedaços de carne, né? Mencionei isso no encontro passado, que eu tenho uma paciente que ela quer fazer uma labioplastia para diminuir o tamanho da lábia minora dela, né? O que não faz muito sentido, gente, porque a lábia maior se chama lábia minora e a lábia maior se chama lábia minora. Coisas, né, da vagina. Porque ela tem os pedaços de pele maior do que se aparece em vídeos pornográficos. Então ela se sente desconfortável com o seu próprio corpo, né? Eis uma consequência, né, dessa possibilidade. E isso é algo muito difícil de se trabalhar, porque eu vou falar para ela que ela não pode, sendo que é um procedimento minimamente invasivo, que não traz consequências fortes, mas sim está ligado a uma complexa rede de poder que diz que o corpo dela não é certo. É algo completamente difícil de se lidar e que a gente só consegue lidando indo com calma. Magnus, eu já terminei, se quiser falar. Eu... Oi, vocês me ouvem agora? Sim. Sim. Eu estava ainda no laboratório aqui, não consegui chegar em casa. Se tiver mais ruído, vocês me perdoem aí. Mas, assim, parabéns, Flávia. Eu ainda fico um pouco incomodado. Claro, né, que o que incomoda é porque a gente está sendo apresentado a outros conceitos, nos desafiando a pensar de outras formas, né? Mas até ler esse capítulo, né, eu ainda tinha esperança de que eu até fiz aqui uma colinha aqui para não esquecer, né? Eu entendia o termo pornografia, né, antes de ler Preciado, como uma prática, uma ficção idealizada que desafiava, portanto, o status quo, o poder, o pudor, né?
o modelo, ainda que ela fosse ou não consumida, né, Guilherme, como você falou, de uma maneira neoliberal, né, o corpo, pelo consumo, né, um cardápio de menu onde você deseja ou se vale daquela experiência, daquela prática, daquela visão, daquele filme, daquele cartoon, enfim. Então, o que eu não consigo de novo entender no Preciado, quando ele mistura, né, esses termos, acho que de maneira proposital, e até chama o que o Fernando fala, né, que não tinha visto o feminismo sendo desconstruído dessa forma, que envolve que ele chama, que a Flávia traz, um feminismo liberal, né, que envolve, para mim, duas instâncias, até onde eu entendo, né, eu consigo entender. O que é liberalismo do ponto de vista econômico, do que é liberalismo, né, ou ser liberal de costumes, né? Então, quando a gente mistura essas ou torna muito misturado isso, a gente passa a tratar isso de uma maneira muito única e, na verdade, são coisas distintas. Senão eu volto a não entender mais nada desse livro, né? Porque o que eu estava entendendo como liberalismo, né, ou liberal, ser o indivíduo liberal na pauta de costumes, né, e de pudor, né, que a pornografia entraria como um estímulo a desenvolver isso, totalmente diferente do liberalismo do capital, né, o do liberalismo do consumo, né. Então, eu não posso nivelar essa compreensão igual. Eu acho que são instâncias diferentes de análise e que acho que esse capítulo me detonou minha possibilidade de entendimento do que o Preciado estava querendo dizer, né? Porque, assim, eu não tenho dúvida que o feminista na sua essência, uma feminista, na sua essência, não liberal, né? Do ponto de vista econômico. Mas essa pessoa é liberal do ponto de vista de costume, porque ela desafia o patriarcado. Não sei se vocês estão me entendendo onde eu quero chegar. Eu queria trazer isso como perspectiva para não organizar um pouco pelo menos a minha cabeça, né, nesse momento. Não sei se atrapalhou vocês ou piorou, né? Eu queria falar rapidinho um pouco antes de você, Tati, eu posso? Só para contribuir com a fala do Magnus, né? A questão aqui é exatamente o capital. Eu acho que liberal é a palavra certa, porque eu vou te contar, ano passado eu tive uma conversa com uma amiga minha que ela mora nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a ala de esquerda é chamada de liberal. Ou seja, há essa junção entre o liberalismo econômico e o liberalismo político. A questão aqui se chama que o capitalismo liberal se apropria das pautas liberais para se propor para frente. Nós temos, por exemplo, muito hoje em dia o junho de orgulho LGBT. Gente, junho se tornou uma festa capitalista onde tudo tem arco-íris, gente. A Disney colocando arco-íris conservadora do jeito que é não faz sentido. Mas a questão é, a comprar a pauta de libertar as pessoas, né, usando o liberalismo, o capitalismo liberal, eles adiciona isso e dá essa falsa liberdade. Você é livre para fazer dentro do projeto capitalista. Por isso que o, o pôr no poder no policiado tem essa conotação. Se torna uma área de controle, sabe? Por isso eu acho que até mesmo a política liberal, ela está muito atrelada com a economia do capital liberal. Eu diria que o que você quer dizer como uma pauta liberal, ou seja, de liberar as pessoas, ela é uma prática de resistência, não liberal, sabe? Porque
liberal por liberar é apenas o capital. Você deixa ser o que tem que ser. A mão invisível do capital. Mas, quando você pensa em práticas de resistência, você está falando em lutar por direitos, você está falando em conquistar seus espaços, você está falando em poder dizer o que você quer que aconteça com o seu corpo. Por isso, só para esclarecer um pouco, eu não sei se eu confundi mais a sua cabeça ou não. Acho que Tati, é agora você Tati, agora. né? Sou eu agora? Eu não sei, não estou vendo a ordem. Mas eu acho que eu não vou falar nada na direção do que vocês estão comentando sobre essa questão, em qual a perspectiva desse liberal. Mas, ao estudar Preciado, eu vejo isso muito a partir do local que eu falo, né? Eu vejo isso muito ligado a grandes centros, grandes megalópolis, grandes centros urbanos. Então, isso é uma discussão muito interessante nesses grandes centros urbanos. Mas quando a gente vai para qualquer outra região de menor concentração demográfica, em qualquer local do mundo, ainda parece que me parece, ao que eu estudo, ao que eu leio, ao que eu vejo, ao que eu visito, que é uma realidade completamente diferente, que a gente volta a 100 anos, 200 anos atrás, no mesmo tipo de comportamento, conceito, mentalidade. Então, isso para mim tem muito cara de São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Amsterdã, Nova York, sabe? Muito moderno, mas quando eu vou, por exemplo, para o interior do estado de Goiás, quando eu vou para as comunidades ribeirinhas, quando eu vou aqui até para o próprio estado de São Paulo, aqui, isso é muito ainda distante, essa realidade. Então, acho que são mundos ainda que vão caminhando, é o keep walking, né? Vamos caminhando. Porque eu acho que a maneira de a gente mudar essa mentalidade e construir algo que faça sentido para todos é falar sobre o assunto e trazer questões polêmicas para que as pessoas possam parar, estranhar e ver o que faz sentido para elas. Mas acho que ainda tem tanto para se caminhar quando a gente fala, então, próprio Estados Unidos. Estados Unidos a gente conhece ali a parte da Califórnia, que é o pessoal mais descolado, Nova York, Washington ali no poder, Miami, né? Esqueci ali a partezinha. O resto é caipira. O resto é super tradicional. Quando você vai para outros lugares na Europa, extremamente tradicional. Mulher ainda não tem tanta vez. Quando você vai, então, para a Europa, que a gente está falando lá de aquela parte da ex-União Soviética, quando você está falando de China, quando você está falando de Coreia, quando você está falando de. Meu Deus, mulher ainda é lixo. Quando você está falando de Índia e África, então, meu Deus do céu, não tem proporção esse negócio. Mas acho que o caminho é a gente falar sobre isso. Era isso que eu ia trazer para vocês. Queria compartilhar com vocês essa minha angústia. Tiago, é sua vez de falar. Flávia, parabéns pela apresentação. Tatiana, eu ia falar uma coisa, eu estava numa direção, aí você trouxe essa provocação, agora eu não sei nem mais para qual direção, eu preciso me embussolar, né? Preciso de uma bússola. Mas, corroborando um pouco o que trouxeram, eu concordo, tem uma estrutura dentro da antropologia social que é muito mais voltada para estudar um pouco a questão do corpo biopolítico, e traz a questão do tabu na cultura. E ela tem uma influência de poder, mas é bem muito mais amplo que isso, que acho que vai de encontro ao que você está mencionando.
É mais ou menos na pandemia a gente falar assim, olha, vamos lavar as mãos, né? Vamos higienizar as mãos, vamos pensar na questão de banheiro. Mais de 80% da população no mundo não tem acesso a saneamento básico. Então a gente está falando de quem? Para quem lavar as mãos? Vai muito de encontro. Então, na hora que você falou isso, foi drop the mic, assim, né? Pô, é uma bomba mesmo em mim que você falou, Tatiana. Então, eu penso por aí também. Às vezes, esse discurso, ele é tão perigoso que vai de encontro a uma outra parte que eu vou mencionar, de que o Guilherme, o Magnus trouxe um pouquinho, de que esse conceito, às vezes, pode deturpar aquilo que é apresentado na linguagem, né? Porque pode se dar uma nuance de você acreditar em algo que não está presente. A liberdade, por exemplo. Tem um autor muito significativo para mim, que é o Lavoisier, que ele já lá no século XVI já trouxe no discurso da servidão voluntária, depois eu encaminho o link para vocês, ele fala que a gente, dentro da estrutura tanto da república ou da monarquia, a gente abre mão da liberdade. Né? E é uma escolha nossa. E isso vai de encontro para compreender algumas dinâmicas que faz parte depois desse racionalismo kantiniano, que vem de diversos autores, que aí surge o liberalismo no século XVIII, para romper um pouquinho daquela estrutura mercantilista, que está associado também a uma estrutura moral e econômica, porque o capitalismo vai ganhar força só mais para frente. Então essa estrutura ela é muito perversa, porque traz uma nuance que a gente deve acreditar nesse discurso. E isso é perigoso, por exemplo. Uma das coisas que eu ouço bastante é, vamos investir em educação. A educação vai mudar o mundo, vai. Mas tem alguém lá no Ministério da Economia que fala que empregada doméstica e diarista não pode tomar avião e não pode ir para Disney. E é diplomado. Então, será que é de educação que a gente está falando? E aí vai entrar um outro autor que eu gosto muito, que é o Perucci, que ele vai falar um perigo dessas pautas identitárias, e eu estou me aprofundando ainda nisso, porque ela tem uma tendência, dentro dessas diversas dinâmicas, a individualizar também dentro dessas pautas e contextualizá-las no processo de individualização, que reforça exatamente e rompe o coletivo. Então, essas pautas, por exemplo, vamos falar sobre a questão LGBT, mas aí tem o I, tem o QI, tem o HSH, e cada um com as suas demandas. E alguns levantam suas bandeiras, mas tem algumas outras recorrentes, que aí faz parte de uma estrutura que o MBB aponta na questão da necropolítica. A fome é presente para todas elas. Mas a fome ainda é uma questão que está muito presente hoje? Claro que está, e se exacerbou bastante, principalmente com a pandemia. O Perucci, ele aponta o perigo dessas diferenças. Em algum momento, a gente deve repensar, e isso é de responsabilidade minha, da academia, dos coletivos, de trazerem pautas identitárias, claro, mas também pensar que, de uma certa forma, o coletivo teria uma força significativa para romper esse status quo. Porque essa estrutura de poder, ela continua se perpetuando a partir do momento que você dissemina nessa infodemia e garante com que essas pautas identitárias continuem se individualizando e cada vez mais perdendo o seu poder e a sua representatividade. E esse fenômeno já vem acontecendo há um bom tempo. Esses autores que eu mencionei, depois eu vou colocar o link aqui, se vocês quiserem ler, porque é uma coisa que a gente já vem discutindo há um certo tempo já. E é notório, e na hora de se apresentar e pensar em políticas propositivas e assertivas, a gente tem de considerar isso também. Sou eu agora? Acho que sim, né? Nossa, essa fala do Thiago me desestruturou também. Eu até perdi um pouquinho o que eu ia falar, mas o que eu penso é para quem que a gente está falando isso, então, né? Assim, no nosso grupo fechado aqui,
por mais que seja aberto para o Brasil inteiro, ainda é um grupo demasiadamente elitista, né? A gente conversa sobre termos, usando termos técnicos, um assunto ainda muito fechado para esse privilégio nosso. Mas sobre a pornografia, eu vejo que ela tá agora, ainda demora para existir essa conscientização do problema que ela é, mas já está sendo discutido em alguns podcasts, eu vejo bastante na internet essa discussão, no Twitter ela está sendo levada também. E acho que é muito comum, que nem o Magnus falou, acreditar que a pornografia ela era uma maneira de desafiar o pudor, né? E até um pouquinho dessa visão liberal de, tipo assim, vou usar o meu corpo, então, assim, vou desafiar o pudor mesmo do meu corpo, porque não tem nenhum problema com o nudismo, né? Mas ganhar um dinheiro em cima disso. Então, assim, usar o meu próprio poder, né, o meu biopoder para ganhar dinheiro. Acredita que existe essa falta, quando na verdade você está colocando o seu corpo à venda e de uso, né? Por mais que não seja um uso direto, é indireto. Mas aí eu ia voltar para essa parte do Magnus e do Guilherme que eles falaram sobre a pornografia, que eu acho que tem uma outra questão também, que ela funciona muito no sensório motor, né? Por exemplo, ela te vicia no visual, você não tem o olfato ali, e você vai estar sempre num movimento mecanizado, assim. Então, por mais que seja sensório ainda, porque o nosso prazer ele é do tato também, né? A pornografia, ela é muito em formato mercantilizado, porque ela tem um começo, meio, fim, tem tempos limitados, e essa limitação do tempo também, ela é muito controladora, né? Dos nossos corpos, porque as pessoas não sabem mais que o sexo ele pode durar quanto tempo você e seu parceiro ou parceira aguentarem, então segue até isso a mercantilização, né? Ela tem que ser vendida em tempos e hoje as pessoas não têm mais tempo, então elas consomem vídeos rapidamente e isso virou literalmente um produto, né? Porque ela tá ali numa prateleira, você escolhe, você já vê o tempo, você vê a parte que você quer, acabou, e você usa ela para desfrutar como uma comida ou algo que você se desestressa. E ainda assim, ela vende essa ideia de que é desafiar o pudor, né? Uma pessoa bem resolvida, que ela não tenha vergonha do nudismo, quando na verdade ela te afasta disso, né? Porque ela te afasta da masturbação consciente, né? Não que exista uma maneira ideal de masturbação, mas eu acho que a pessoa que tem o autoconhecimento do corpo, agora numa maneira literalmente, né? Essa é a pessoa que desafia esse pudor, né? Porque até masturbação é um termo que vem de mano stupratione, né? Que significa em latim estupração manual, porque existia um tabu pesadíssimo em cima, até com a questão de toda a histeria. Acredita-se então que a pornografia ela desafia realmente o pudor, quando na verdade o que desafia o pudor é essa masturbação consciente. Acho que o professor Fernando já trouxe um pouco sobre Tantra, eu lembro dele ter falado num dos encontros que eu vi a gravação, e eles pregam isso, né? O Reich também, ele traz um pouquinho disso, de que a masturbação ela não acompanha a pornografia, né? A gente tem que sair desse sensório motor do visual e do tempo cronometrado e linear, porque não é assim que as coisas funcionam, né? A gente cai nessa estrutura mercantilista de comprar prazer, né? Eu acho que era um pouquinho disso. Tinha mais algumas coisas, mas eu não me lembro agora. Boa tarde para geral. Eu fiquei assim refletindo muito, né? Tal. Eu acho que essa discussão ela é muito importante porque ela envolve muitas armadilhas, muitas mesmo, centenas de armadilhas. E a primeira é dizer mulheres. É uma primeira armadilha. Porque não são todos os corpos que podem dizer
eu estou tranquilo, eu estou livre. Aqui no meu espaço. Né? A gente sabe quais os corpos que podem se dizer livres, que são os mesmos corpos que vão dizer, olha, vocês precisam lavar as mãos, vocês precisam usar a máscara. Mas e a moça do caixa? Do supermercado? Ou a enfermeira do hospital da favela? Como é que são esses corpos? A gente sabe como é que são. Então acho que tem uma primeira pegadinha aí quando se diz mulheres, né? Porque eu acho que a gente precisa fazer um recorte mais aproximado, senão a mim, pelo menos, Richard, me passa a sensação que todo corpo tem um espaço para fazer aquilo que deseja. E na realidade não é assim, né? Não foi à toa que alguém disse um dia que as mulheres negras não precisariam de anestesia porque elas aguentam tudo. Então não são mulheres, né? Porque se um corpo tem anestesia e o outro não, a gente já tem uma divisão problemática aí. Ou grave. Ou objetificação, ou animalização, etc. Tem várias coisas, né? Enfim. Tem sempre, dentro desse jogo, alguém dizendo pro outro o que o outro deve fazer, né? Tem um psicanalista francês que eu tava vendo como é que fala? Um podcast dele que ele faz a seguinte reflexão. Quando a gente morre, o que a gente leva da gente? Porque quando a gente fala, alguém ensinou a gente a falar, então não é nosso, é do outro. Quando a gente anda, a gente aprendeu a andar com alguém. Então andar também não é nosso, é do outro. E assim sucessivamente. Então, quando a gente morre, esse psicanalista está colocando, o que a gente leva que realmente é da gente? Que não é do outro. E quando ele diz não é do outro, é aquilo que você viu outro fazendo e aprendeu, ou aquilo que outra pessoa te ensinou. O que é seu que você leva que não é do outro, é seu. Né? Enfim, etc. E eu tenho sérios problemas quando fala o conceito de pautas identitárias. Eu fico meio arrepiado, assim, confesso. Porque aí a gente precisa pensar. Por que o grupo LGBTQIA+, o grupo negro, o grupo indígena, etc., é identitário e os brancos não? Ninguém diz, ó, os brancos são grupo identitário. Mas outros grupos são identitários. Por quê? Porque o grupo não negro sai fora dessa colocação novamente. Enfim, só para a gente pensar. Richard, com a sua fala, eu lembrei do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Eu acho que é uma coisa de alguém está no poder, aí os porcos têm uma revolução na fazenda e tomam o poder. E aí depois, dentro daquela dinâmica da convivência, surge um novo poder. E assim se perpetua até aqueles que em algum momento estavam próximos começam a ser subjugados, os cães começam a cuidar dos porcos. É lógico, isso estava passando por uma estrutura de identificação e uma crítica direcionada ao fascismo, principalmente stalinista. Mas isso, exatamente também. O Rei Sol, principalmente. Aí eu lembrei disso, quis partilhar, senão eu acabo esquecendo. Essa última parte da fala do Richard, do branco não ser um grupo identitário, né? Me lembrou uma fala que alguém trouxe aqui, não lembro quem foi, eu não lembro de quem era a fala, mas 2 encontros atrás, mais ou menos, que era que os autores negros são usados para explicar os negros, mas os autores brancos são usados para explicar o ser humano universal, né? Então, assim, eu tenho como um lugar de fala de um homem branco, né?
Ah, foi o próprio Richard. Eu penso que essa fala é muito real, porque, assim, da mesma maneira que quando Descartes, por exemplo, criou o conceito de racionalismo, surgiu o não racional, da mesma maneira que o homem branco e europeu, hétero, cis, ele criou o conceito de humanidade, tudo aquilo que não fazia parte dele surgiu com a negritude, sabe? Então, assim, foram meio que caminhos opostos, assim, de, por exemplo, você criou o conceito de negritude, então existe também o conceito de branco. E o conceito de branco, ele englobava a visão da civilização europeia ideal. Então, acho que a gente ainda tem muito essa bagagem, essa herança de pensar no branco como universal. E acho que é por isso que ele não é pensado como um grupo identitário. Porque ele não está numa minoria, né? Mas ainda assim, é uma identidade, né? Eu, por exemplo, sou um homem branco. Mas eu não me considero numa luta identitária branca. Acho que é um pouquinho disso. Não sei bem explicar mais ou menos como pensei, mas é por aí. Eu pensei que talvez envolva também a questão da luta, né? Porque a pessoa branca não tem que lutar pelo direito branco, né? Porque ele é a pessoa que já tem garantido todos os direitos. Então, você não precisa de um grupo identitário branco para lutar pelo direito dos brancos, porque eles não têm os direitos deles afligidos, né? Pode falar, Guilherme. Eu diria que o direito do branco já sempre foi lutado. Que o direito é por ser branco, né? Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que eu me lembro, está no final do Esse Homo, é que Homo. A primeira condição para se haver direitos é a desigualdade. Ter direitos é um privilégio, sabe? É uma estrutura autoconstruída para a manutenção de certas classes e de certos poderes. Pegando um pouco da fala do Richard, eu acho muito importante a gente, de fato, pensar isso, né? São várias encruzilhadas e várias armadilhas, né? O que eu ia falar depois da roda da Tatiana é que não há nada que impeça, né, que seja simultaneamente, né, um conservadorismo nos exteriores e essa outra revolução no centro. São duas coisas que coexistem, né? A pílula, ela pode ser tanto o que no centro, né, propicia essa, entre parênteses, essa liberdade sexual, enquanto no interior é aquilo que simplesmente impede mulheres de ficar grávidas, né? Porque é necessário. Vamos pensar então, por exemplo, no movimento do Planned Parenthood nos Estados Unidos, né? Que é a planejamento familiar. Ora, planejamento familiar para quem? Os brancos não precisam de planejamento familiar, né? Bebezinhos brancos, eles são sempre desejados, né? Sempre amados, sempre já nascem ricos, entre vários parentes, né? Existem pessoas brancas que são pobres. Não vamos generalizar tanto assim. Mas o movimento, ele surge, então, para barrar o nascimento de crianças, entre várias aspas, que seriam problemáticas, né? Geralmente crianças que nasceriam em bairros pobres, com situações econômicas diminuídas, que simplesmente seriam o oitavo filho numa família, né? Em lugares que não há certos conservativos, educação familiar não, educação sexual, que na maioria dos casos são pessoas negras. Também podemos falar, então, de pessoas nos Estados Unidos, de pessoas latinas e outras minorias raciais, né? Então, continuando nesse movimento, é pensar, então, como a Flávia expôs, né? O movimento do feminismo, dito branco, e o movimento do feminismo negro, né? São duas vertentes, podemos assim dizer, ou dois movimentos históricos bem interessantes. Ora,
Nós tivemos, então, nos séculos passados, as feministas, pausa, entre aspas, brancas, lutando pelo direito de trabalhar. Ora, vamos trazer então a Sojourner Truth. Ain't I a woman? Não sou eu uma mulher? Uma mulher negra sempre teve que trabalhar. Ora, porque ela trabalhou então não é uma mulher? Sabe? A ideia de pensar que todos os movimentos de lutas por direitos são dentro de uma linha do tempo, né, igualitárias, né, por todas as pessoas, eu acho que isso é uma falácia enorme, correto? Ora, até hoje, essa série é muito bonita, a coisa mais linda. Ora, até hoje, né, e a questão não é que o branco é universal, porque se o branco fosse universal, nós não estaríamos nessa situação. A questão é que não se pensa o branco como universal, o branco simplesmente é dado como ponto de partida, né? Se fosse universal, seria muito mais fácil de lidar, né? Você é o ponto universal, mas não o ponto universal. É simplesmente dado como ponto de início da discussão. E a gente muitas vezes nunca passa batido em discutir isso. E só para falar, Henrique, eu não fazia ideia que masturbação significa autoestupro. Fiquei chocado aqui. Pois é, eu também fiquei quando eu descobri. Se eu não me engano, isso aí vem da Idade Média já. Agora que eu vi que o Magnus falou que, inclusive, o direito à masturbação é tema da novela da Globo atual. Então, quando você foi falando, eu me lembrou da cena de ontem, né, que eu fui chamado a atenção. Muita gente aqui do ambulatório me ligou. Você está vendo? Olha aí, tem esse tema agora sendo mais amplamente discutido, né? Até então, a mulher é a serviço do prazer do homem, né? E aí agora ela assume depois que ela fecundou, depois que ela pariu, depois que ela criou, e agora ela se volta a observar seu corpo, né, mais tardiamente, é mais ou menos isso. É bem interessante. E isso está incomodando profundamente os mais conservadores, né? E, e aparentemente não tem consumo, né? É o indivíduo consigo próprio, né? Então, eu trouxe aí para a gente pensar que está bem atual essa questão. Agora, eu queria, já que vocês tocaram no assunto de identidade, né, esse é bem complexo, né? Qual é o ponto exato, é um ato político mesmo. E ela faz com almofada, sabe? Ela não precisa de um caderno, de uma TV, de um Netflix, né? Ela não precisa consumir nada disso, ela está ótima, está feliz. É bem lembrado isso. A cena é ela no sofá com... Então, mas assim, voltando à questão da identidade, aproveitando que vocês estão com disposição para ver essa questão, né? Eu gosto muito desse poeta, né? Que traz que essas identidades elas são fantasiosas, né? E nos traem. Ele tem essa poesia que eu coloquei aqui no chat, eu acho que eu já pus alguma outra vez, né? Eu queria trazer para vocês isso. Ele fala assim, o Pedro, né? Vocês conhecem, né? Aí fala assim, a identidade como a pele renova-se, perde-se em 7 anos, né? Muda no mesmo corpo, né? Torna diferente a permanência humana. A identidade é a soma das intenções, uma foto instantânea para um propósito imediato que não dura.
A identidade é um equívoco para camuflar o coração, né? Então, me chamou a atenção quando vocês falaram nesse texto aí que a gente viu. E aí também queria reforçar um outro geógrafo, que é o pai da geografia populacional, né, que é o Thomas Malthus, né, não sei se vocês lembram, quem estuda sociologia estuda mais que a gente, isso. Então, existia desde o princípio, né, que o Marquês de Condorcet, né, dizia que a redução da taxa de mortalidade, sensu lato, né, ele geraria um progresso econômico, né, progresso socioeconômico, né, na hora que você tivesse um controle da taxa de mortalidade. Importante frisar isso, né? Controlar a mortalidade estaria associado a um progresso socioeconômico, mas veio isso em 1750, por aí, e o Thomas Malthus, quando ele vem, ele desfaz isso, ele é um religioso, né? Parece que um pastor da igreja anglicana. Ele diz que o que gera progresso socioeconômico, ou seja, o que piora, empobrece um país, é o aumento da taxa de natalidade. Não sei se vocês estão entendendo como o paradoxo é radical aí, né? Um dizia que eu preciso trabalhar a mortalidade, reduzir mortalidade, que isso asseguraria um progresso, né, social e econômico. E o Thomas Malthus, que é uma teoria que sustenta esse neoliberalismo atual e o controle do corpus, né, diz que o controle da taxa de natalidade, se não controlar, isso gera empobrecimento, né? E aí gera o que chama de enfoque coercitivo do corpo, né? E aí a pílula chega como o remédio para isso tudo, né? Então, a partir dos testes feitos em Porto Rico, que a gente já viu no capítulo anterior, enfim, várias comunidades pobres, onde foi feito os testes para o controle de natalidade, ainda a despeito de que tenha contribuído para uma maior libertação, né, e controle voluntário, quando assim deseja, da mulher em relação ao controle. Mas o Estado tinha, sim, de fato, a intenção de controlar os corpos, que é muito mais, eu já expliquei aqui em outras vezes, é muito mais fácil o controle biológico sobre a mulher, uma vez que ela ovula mensalmente, né, e é um óvulo, contra o controle biológico sobre a espermatogênese do homem, né? Ainda que tenham tido testes, como a gente viu aí no último capítulo, mas todos com baixo sucesso, exceto pela esterilidade nos métodos mais cirúrgicos mais recentes, né? Então, eu queria trazer isso para a gente ficar pensando, quando a gente fala hoje em neomalthusianismo, é reforço dessa tese de que um país rico, né, um país, ele é aquele que consegue ter um controle da natalidade, não na qualidade de redução da mortalidade. É interessante essa pauta, professor. Eu até tirei uma dúvida contigo na terça sobre a pílula, né? E se você acreditava que também tinha um certo tensionamento aí de controle de natalidade, né? E a discussão aponta que sim, né? Adorei essa poesia, eu adoro poesia, eu adoro literatura, então, quando eu li, eu já logo me deparei com Gilles Deleuze, com diferença e repetição. É essa retratação aí. A gente tem uma certa dificuldade com aquilo que muda constantemente.
né? A gente precisa sempre fazer um recorte, isso seja na pesquisa, na estrutura metodológica, seja para apontar um fato, seja para estruturar um dado, seja para uma representação daquele exato momento. Mas ele não é estanque, porque no dado momento seguinte, já não é mais o mesmo. E lá nessa discussão, esses autores apontam que nós temos uma certa dificuldade para lidar com isso, né? Então, a gente precisa todo instante apontar e manter-se essa identidade ou essa estrutura ou qualquer menção que seja, a gente precisa apontá-la num recorte, como uma fotografia. E apenas a fotografia, a percepção, ela já se alterna, como nessa mesma proposição, isso é uma das construções que o Ponty aponta lá no Olho e o Espírito, da percepção. Mas, falando sobre a questão da pílula e dessa estrutura em relação ao sexo, existe dentro da clínica lacaniana uma que a gente chama de fora-clue, que é um tensionamento que potencializa o sujeito para fora de si, às vezes, com um tensionamento, a gente nota uma disparidade. Por exemplo, a mulher, para atingir o seu pico de excitação, é bem diferente do homem. Nessa própria estrutura, essa dinâmica, ela já se alterna significativamente, e aí já começa a se repensar essa questão de como é o próprio sexo, pensando nessa dinâmica, tá? Não nas outras diversas possibilidades que existem, não só penetrativas, por exemplo. Mas essa estrutura, ela tem uma discussão significativa, que ela acaba trazendo um certo desconforto para essa estrutura mais neoliberal, quando se pensa o sexo como consumo, que aí foge daquelas práticas e só pensa essa estrutura mais propositiva e penetrativa, essa dinâmica já tem uma sobrecarga para o homem. E essa sobrecarga ela é tensionada por qual motivo? Porque ele tem que ser imbrochável, ele tem que ser potente, ele tem que ser o que come todo mundo, é o que consegue pegar mais. E dentro dessa dinâmica, por si só, é uma autoerotização de satisfação em si mesmo. Pensar nessa dinâmica, ela já cria uma disparidade quando se pensa o gozo. E esse gozo, pensando nessa estrutura de energia libidinal. Então, só aí já gera uma discussão muito grande. Pensando-se nessa dinâmica da forma do sexo, muito mais em relação à prática. E essa diferença já vem gerando uma sobrecarga, principalmente no homem, dentro dessas culturas, onde ele é tensionado a todo instante a manter uma potência que por diversas vezes ele vai se manter apenas no discurso, exatamente por não conseguir dar conta disso, ou vai se exacerbar o uso de drogas para manter essa potência, que a longo prazo também tem um prejuízo significativo para o indivíduo. E aí o Viagra hoje deixa praticamente qualquer homem imbrochável. Então, esse ponto de conversão ele é importante, pelo menos penso, dentro da clínica, porque ele traz exatamente essa discussão. E rompe um pouco essa dinâmica de mais permissiva, e aí autoriza os indivíduos a essa busca entre si e o outro dessas novas práticas. É uma forma de identificação. Por isso que uma mulher num processo de autoerotização e se masturbando, choca por conta do próprio tabu. Porque aquilo, de certa forma, aponta diversas nuances que às vezes não está presente, ou aquilo que a gente às vezes não quer dizer, porque não está no não dito. E isso, por si só, já gera uma consequência que nesse proselitismo midiático, quer dizer, essa catequese, vai trazer essa potência para não se manter, ou no momento que isso estiver presente, chocar.
mas no ponto de uma forma de tornar aquilo, no discurso, algo negativo. E provavelmente essa é uma das questões apontadas nessas discussões. É muito abrangente isso que você traz, né, Thiago? Até falei no chat. Traz muitos pontos, né, para a gente refletir. Inclusive essa questão de não ser permitido, né, a mulher estar nesse processo, né? A vida sexual para a mulher, ela é muito restringida, né? E até por uma função reprodutiva, né? Que teria, o sexo seria só uma função reprodutiva para as mulheres por muito tempo, né? E ainda hoje essa visão ela é muito presente, né? Então acho que tem muitas coisas a serem ditas em relação a isso. Infelizmente eu não estou sabendo articular o suficiente para falar mais, mas eu acho que é uma questão muito pertinente. Eu acho que ela é interminável mesmo, porque a cada identidade que se adiciona uma nova camada, né? Tipo, a gente tinha falado lá com o Magno sobre aquela novela, era uma mulher com 50 anos, né? Tudo bem que aqui no Brasil não é considerado idoso, mas já numa idade avançada é um tabu ainda maior, né? A sexualidade. E aí, mulher, 50 anos, uma pessoa negra, a cada coisa que se aumenta vai complexificando, né? E ainda tem toda essa parte do não dito que a sexualidade traz, que o tabu traz, que o superego, né, a maneira que a gente aprende também, que a sociedade, a expectativa que existe nas pessoas traz. E eu acho que é por isso que no começo do texto de Jung tem aquela frase do Derrida, que o entrevistador pergunta para ele se ele pudesse ver o documentário do filósofo, acho que era do Heidegger, né? Ou do Hegel, eu não lembro. E aí ele fala que queria saber como que era a vida sexual deles. Porque a partir dali você meio que vê toda a estrutura que existe ao redor daquela pessoa, né? Então é um tema muito central. É porque, Henrique, o sexo fala sobre o recôndito, né? O que não, aquilo que o que está no privado, porque por diversas vezes você que não quer publicizar. É um componente muito específico até em algumas patologias e obsessões narcísicas, né? Ele tem essa exteriorização em relação àquilo que ele representa para o outro e quer apresentar para o outro, não necessariamente dentro do anseio do próprio seio familiar, do privado. Ele contrasta significativamente com aquilo que ele representa. Então é uma dualidade assim interessantíssima. Por isso que eu também estou de acordo aí com essa ideia que você trouxe aí, do Derrida e do... Isso é. E além do recôndito, também tem a questão do interdito, né? Seria aquela ideia católica, né, do proibido. E que isso está muito enraizado no machismo, né? No machismo estrutural, principalmente na castração. Do tipo, eu não sou machista, mas eu acho que mulher não deve não sei o quê. Isso é um interdito, né? E acho que está muito ligado. Ele sai desse campo da sexualidade e permanece na vida inteira ali da pessoa, né? A discussão está muito rica, já são quase 6h30, então se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, eu acho que ainda tem um tempinho, mas a gente vai se encaminhando para o final. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Do capítulo, né, Kai? Mais alguma coisa do... Quem foi a Flávia quem mais? Foi o Henrique, parece, né? O quê?
Ah, só a Flávia foi a Ah, facilitadora de Flávia, hoje. facilitadora. É só a Flávia. Tá. Obrigado, Márcia, aí, por você colocar a presença. Acho que a gente pode encerrar assim, né? Eu acho que sim. Acho que sim, então. Obrigada a todo mundo. Hoje, Obrigada, Flávia. Karen, você hoje tem ainda o curso de vocês? Segue depois do Guilherme? Não tem, eu acho. O Guilherme falou que o Enzo não podia mais, alguma coisa assim. Eu vou encerrar a gravação, então. Eu agradeço a todo mundo pela participação. Esse foi o último encontro, né, do ano. E a gente volta no dia 20 de janeiro com o próximo capítulo. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Karen, todos, todas.